Hoje não. Não, botou pra cima. Musiala, voltando, ele já não estava. Ele já era banco. Então, assim, jogadores leves, Musiala, o próprio Sané. Quer dizer, tem muita coisa, já classificou. Sim. Não é aquela frase do Gary Lineker que... Você viu que ele tem uma frase que ele fala que o futebol foi feito... Ele fala assim, como é? Entendeu? Que a competição só... Futebol é aquele jogo que a Alemanha sempre ganha, né? Todo mundo joga e a Alemanha sempre ganha. E é verdade, depois de 2014, tive uma Copa mais 2 Copas, a Alemanha não passou na primeira fase, mas tem 4 títulos. Sim. A Itália não vai a 3 Copas do Mundo e tem 4. E o Brasil aí, que está em todas, nunca faltou nenhuma, podia abrir uma vantagem e estacionou ali, né? Ó, chegou a Espanha, chegou a França, a própria Argentina. Mas a Alemanha aí fez o que tem que fazer e os elefantes africanos vão estar na próxima fase. Seleção bonita de ver jogar. Pô, tem bons jogadores. Habilidosos, vão pra cima. Mais uma boa partida, o Olaí, boa partida. Kessié, experiente também, jogador experiente. Então, quer dizer, vai estar, os elefantes vão estar na próxima fase, porque na última rodada, mesmo que não ganhe, basta empatar com o Curaçao, está classificado. Aliás, lamentar a lesão do Senghor, né? Que fez uma boa partida como zagueiro no primeiro jogo. Hoje jogou mais aberto pelo lado direito, acabou sentindo, foi substituído já na reta final da partida. Mauro César Pereira, muito boa noite para você. Um jogo bastante interessante de acompanhar. Uma Alemanha que, nos primeiros momentos do jogo, até a parada para hidratação, controlava, de certa forma, as ações do jogo, toma o primeiro gol e vai buscar o resultado na segunda etapa, na estrela de Denis Undav. 6 pontos para essa Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo. Mauro, boa noite. Boa noite. Quem deve ter gostado desse jogo, pelo menos da arbitragem, foi o que restou da central do apito e os ex-integrantes da mesma, né? Porque anularam um gol legal da Alemanha quando estava 0-0. Típico gol anulado no futebol brasileiro com o apoio desses ex-árbitros que adoram a arbitragem intervencionista. A Alemanha estava sendo injustiçada, aí tomou o gol quando era melhor, tinha feito o gol, acabou não conseguindo a virada. Eu estou olhando aqui o site da BBC, que tem um acompanhamento em tempo real dos confrontos, né? Então está dando Alemanha e Escócia, né? A Escócia entrando como terceira colocada. Isso significa o seguinte: se a Alemanha for primeira, e acho que vai acabar sendo a primeira da sua chave, provavelmente, se o Brasil perder para a Escócia, ele vai para terceiro. Aí é ele que pega a Alemanha. No momento agora, né, e a Holanda hoje mostrou que tem tudo para ser a líder da chave. Então, se o Brasil não for o primeiro, ele pega a Holanda. Sim. Eu vou pedir para o Raoni colocar na tela. Acho que não tem problema colocar assim, só a simulação para ver como está. Vou pedir para ele colocar na tela, mas realmente uma combinação que pode gerar um cruzamento ali bem complicado para o Brasil. Perde para a Escócia. 1-0 Escócia. Aconteceu uma zebra lá. Não espero que aconteça, mas se acontecer... Ninguém bota a mão no fogo que não vai acontecer também. Aí o Brasil pode entrar em terceiro. Ele pode pegar a Alemanha. Está dando Alemanha e Escócia porque estão contando a Escócia como uma terceira colocada classificada. E a Holanda hoje mostrou, assim, a Suécia tinha um saldo que foi para o espaço. Então a Suécia deve entrar, eu acredito, mas dificilmente vai, né, conseguir ficar acima. A Holanda vai jogar contra a seleção mais fraca do grupo, já tem um saldo muito bom, a tendência é ser a primeira da chave. A não ser que o Japão faça 8-0 hoje, não sei. Tudo isso trocou de técnico, imagino que vai ser um time um pouco mais cauteloso, não vai ficar tão exposto como ficou contra os suecos. Então a Holanda pode aparecer como líder da chave. Se o Brasil não for primeiro, vai pegar a Holanda. Era a importância de ter feito mais gols contra o Haiti, no segundo tempo. Ter feito um saldo para colocar Marrocos na posição desconfortável. Não é confortável. Vamos imaginar que o Brasil ganha de 1-0, o Marrocos tem que fazer 4-0 sobre o Haiti. Fazer 4-0 sempre é um desafio, né? Pode ser o pior time do mundo, né? Chega aqui já é 4-0. Né? Mas se fosse 6, 7, seria bem mais difícil. Acho que o que o Ancelotti falou ontem, o outro jogo... não traduz muito a realidade, não, porque tem que ser olhado para todas as possibilidades, né? Ouviu o Rodrigo Caetano falando da logística e tudo, não é só a logística, a questão também é dos confrontos que podem acontecer. E hoje, com essa vitória da Holanda, quer pegar a Holanda já nessa fase? Eu acho que não é uma boa. Se eu puder escolher, por quê? Porque o Brasil é um time em formação que a gente não sabe nem se vai se formar na Copa, mas é um time que tenta se acertar. Quanto mais você adiar confrontos maiores, melhor, porque você tem uma chance de passar por um adversário menos desafiador e você vai tentar arrumar a casa, né? Você já pega logo uma carne de pescoço logo numa primeira mata-mata e de repente você não está ainda muito bem preparado e pode cair. E a Holanda é um adversário muito tradicional, são 5 confrontos entre os dois. Em 2 o Brasil levou a melhor, em 3 a Holanda. Um deles nos pênaltis, mas o Brasil levou a melhor em 2 e a Holanda em 3, né? Então já tem um histórico aí de embates que nunca são simples. A Suécia não, a Suécia sempre perde para o Brasil. Historicamente o Brasil ganha da Suécia, mas a Holanda não costuma ser assim, não.
A gente vai falar mais da goleada também da Holanda por 5-1 sobre a seleção da Suécia, mas vamos colocar na tela então, por enquanto, a simulação de como é que tá. Isso uma parte, né? Claro, é uma simulação com a situação de momento, ainda tem metade da segunda rodada para ser disputada, tem toda a terceira rodada da fase de grupos, ou seja, muita coisa pode mudar, mas é importante para a gente ilustrar como que pode ser também o caminho da seleção brasileira. A gente tem, neste momento, com a configuração atual da classificação, com muita gente ainda por jogar a segunda rodada, mas nesse momento estabelecido para a fase de 16 avos. Alemanha e Escócia, Noruega e Japão, Coreia do Sul e Suíça, Holanda e Marrocos. Isso de um lado, a gente vai arrastando também para você que nos acompanha pelo YouTube da Jovem Pan Esportes. República Democrática do Congo e Gana, Uruguai e Áustria, Estados Unidos e Bósnia, Nova Zelândia e Tchequia. Neste momento, da forma como as coisas estão, em termos de classificação, Brasil e Suécia, Costa do Marfim e França, México e Espanha, Inglaterra e Portugal, Argentina e Arábia Saudita, Austrália e Irã, Canadá e Bélgica, Colômbia e Paraguai. Nesse momento tá assim, claro que muita coisa vai mudar, tem muita coisa por acontecer, mas é como o Mauro disse, né, Piperno? Muito boa noite para você. A gente já vai começando a desenhar o caminho da seleção brasileira e fica cada vez mais importante a primeira colocação. Falando especificamente sobre a Alemanha, né, você fugir de um desastre que seria uma derrota para a Escócia e uma classificação na terceira posição, você evita enfrentar já na fase 16 avos um time que hoje enfrentou muitas dificuldades contra uma equipe que é forte da Costa do Marfim, que tem bons jogadores, que desperdiçou muitas oportunidades, mas ainda assim a Alemanha teve a maturidade de buscar nos acréscimos a virada e a vitória importante, que dá um passo importante para a seleção alemã conquistar a classificação no primeiro lugar. Boni, a Alemanha tem um time técnico, né? Um time que joga bem, né? Gosta muito da bola. Costa do Marfim também, né? Embora procure dar mais campo para sair em velocidade, procurando principalmente esse garoto de Diomande, que joga pelos dois lados. Hoje começou pela esquerda, terminou pela direita. Ele ainda comete muitos erros, é afobado, mas tem muita qualidade. Agora, futebol é maluco, né? Realmente, até a primeira parada a Alemanha foi melhor, eu também não teria anulado o gol. Depois o jogo recomeça de uma outra forma, a Costa do Marfim faz o gol, volta para o segundo tempo melhor, teve 2 chances para fazer o segundo, não faz, a Alemanha vai, empata, aí o técnico marfinense troca, tira o Diomande, coloca o PP, aquele que jogou muito tempo no Arsenal, hoje é do Villarreal, e aí ele puxa um contra-ataque pelo lado direito, rola a bola, aquela bola açucarada, né, que o atacante adora receber e caixa, né? Ele toca pro companheiro, só faltou falar, faz. O cara, em vez de chutar, pisa na bola, espera o zagueiro chegar para dar mais um corte, aí perde a bola, é desarmado. Aí a Alemanha, que já tinha empatado o jogo, vai lá, enfim, domina a bola, sai pro ataque, tenta uma vez, tenta 2, até que o Undav recebeu num lance muito mais complexo. Ele recebe de costa pro gol marcado, faz o giro, domina com o pé e bate com o outro, ainda tendo que fazer o giro. É aquela coisa do pragmático e do preciosista. O pragmático foi lá e resolveu. E o Undav é bem aquele atacante da escola genuinamente germânica, né? Aquele cara assim da estirpe de Miroslav Klose, embora não tenha a mesma qualidade. Mas assim, a bola surgiu na frente em direção ao gol, ele vai... O primeiro instinto dele é chutar. Finalizar, de qualquer forma que vier. Depois ele vai pensar em contar a vida. Mas o negócio dele é finalizar. E ele fez os 2 gols hoje. Foi o cara fundamental para essa virada. Uma Alemanha forte, tem lá, enfim, dá algum espaço, não é um time perfeito e tal, mas é uma equipe forte e é uma equipe que vai brigar. Agora, a Costa do Marfim, apesar de tudo, e muito por conta da grande vitória sobre o Equador, vai acabar passando pela primeira vez na vida. É uma seleção que nunca conseguiu, que nunca, até hoje, nas suas 3 participações, não passou pela fase de grupos, e dessa vez, claro que vai avançar, porque vai pegar depois Curaçao, precisando apenas de um empate. Vocês não confiam em Curaçao para aprontar para cima do pessoal, né? Nem você, nem o Van. Pensar em milagre nessa altura da vida é difícil. Ou o café e não. Eu tô gostando desse jogador, Alexander Popovic, que é o volante lá da Alemanha.
Ele é titular do Bayern de Munique, né? O Pavlovic? É. Que fez o anulado, fez o Kimmich ir pra lateral, né? Sim. Mas quando mais no Bayern, os dois jogam de volante e o Goretzka é banco. Aliás, o Goretzka é banco e tem uma coisa, hein? São 5 titulares do Bayern, tudo do meio campo para trás. É um time entrosado. E a gente está vendo nessa Copa do Mundo, né, muitos meio-campistas bons surgindo também, né? A gente falou tanto do Boadi na seleção de Marrocos, hoje o Olaí também fez uma partidaça. Não, tem jogadores de meio. Agora jogadores de meio campo que participam de tudo, né? Sim. Tem que saber defender bem, atacar, se posicionar, sair de bola. Então tô vendo muitos jogadores, não digo nem que é volante, primeiro volante, jogadores de meio campo. Você pega o Vitinho, é um jogador de meio campo, faz de tudo. Sim. Né? Então hoje esses jogadores estão se preparando para isso. O próprio Bellingham mesmo joga de tudo, pisa na área, vai e volta. O Bruno Guimarães tem esse estilo também. Até o Kessie hoje. Ele fez o gol, ele era um volante, mas agora não. Tá entrando na área. Na área. E, aliás, não só fez um gol, como quase marcou um outro depois. Sim. Um jogador muito bom. O Pedro e o Rodrigo mais depois da lesão. A Espanha mais posicionado, mas o Pedro fazendo de tudo, né? Sim. O que, aliás, é um protagonismo dos lances que eu considero perdidos pela Costa do Marfim. Que ele recebe, ele domina, né? Ele poderia ter chutado de primeira. Já no segundo tempo. Já no segundo tempo. Poderia ter chutado de primeira, mas ele tenta dominar com a perna esquerda, aí escapa um pouquinho, ele não consegue fazer. Mas foi importante. Fez o gol da Costa do Marfim, o gol que abriu o marcador, depois a Alemanha consegue a virada. Ô Mauro, tem claro, um aspecto importante também desse jogo foram as mudanças do Nagelsmann. As saídas, claro, a entrada do Undav, mas as saídas do Sané e do Musiala, que o Vamp citou aqui, estão recuperando o seu nível, o ideal. Ela passou muito tempo machucada. Passou muito tempo machucada, é claro, tem que fazer essa ressalva. Mas em um contexto de Copa do Mundo, que a gente fala tanto sobre seleção brasileira, que quem está melhor acaba ocupando naturalmente espaço, ou tem que ser assim, pelo menos, para uma equipe que quer chegar longe, eu acho que é possível que a gente veja uma Alemanha em mutação ao longo desses próximos jogos, né? Porque foi hoje o primeiro grande desafio da Alemanha. E pelo que deu para ver ali, no tempo que jogaram os dois, não renderam tão bem quanto se esperava. E a partir da mudança é que a Alemanha começa a desenvolver mais o seu jogo. Você acha que são dois jogadores que podem perder o espaço nesse time titular da Alemanha? Eu acho isso muito relativo, né? Assim, eu acho que o jogo ele tem vários momentos, os jogos não se repetem na mesma dinâmica, né? Depende muito do adversário, do que você espera. Hoje funcionou, é muito comum o jogador vem do banco, faz gols, aí vira titular, no jogo seguinte não faz, porque é uma outra situação, enfim. Acho que é muito precoce, o jogo terminou agora, né, para ter um entendimento do que pode acontecer nos próximos jogos. Acho que o importante para a Alemanha, que na Copa passada foi eliminada precocemente, né, é ter a classificação já assegurada, né, com 6 pontos. Já tranquilo e com a possibilidade de ficar em primeiro lugar. Acho que as últimas Copas não passou na primeira fase. Exato, foi eliminada, inclusive com derrota para o Japão, né, na Copa passada. E a Holanda tem 15 jogos invicta na Copa do Mundo. Bateu o recorde do Brasil. Bateu o recorde do Brasil. É eliminada das duas últimas eliminações, né? Foram em disputa de pênaltis, fica fora de 18, né? Cai nos pênaltis cai 2 vezes para a Argentina nos pênaltis. Em 14 e também em 22. Mas é um aspecto interessante também dessa seleção da Alemanha, que acho que pouca gente colocava como uma das favoritas antes de começar a Copa do Mundo, e agora vai mostrando uma casca interessante, pelo menos, né, Mauro? Em relação a desenvolvimento, tem muitos talentos que a gente está vendo, mas eu acho que o time vai se encontrando também ao longo dessa Copa do Mundo, né? Aí aquela coisa dos cruzamentos, né? O que vai acontecer, né? Os cruzamentos, ainda mais com tantas seleções e terceiros colocados, eventualmente você pode ter um caminho mais facilitado e vai avançando e vai ganhando impulso, né? Como de repente você tem cruzamentos precoces de seleções muito fortes e alguém fica pelo caminho. E essa Copa com tantas seleções, ela pode permitir esse tipo de coisa. Em algum momento do jogo estava dando Alemanha e França. Pois é, você pode ter confrontos pesados e pode ter outros mais leves. Então, de repente, 2 estão se matando e você está pegando um atalho, né? E com esses terceiros colocados, quase todos, né? 8 de 12 se classificando, é muito time entrando em terceiro. Isso gera aí uma... A gente vai ficar acompanhando essa página da BBC o tempo todo, aí vai ficar mudando toda hora. Daqui a pouquinho rola a bola de novo, ela vai se transformando, vai mudando, mas vai chegar um momento que vai de verdade, começar a sinalizar o que vai acontecer. Hoje, com relação ao Brasil, a gente já tem seu primeiro ou segundo, uma ideia mais clara. A Holanda dificilmente não vai ser primeiro da chave, né? Com o saldo que tem, com 4 pontos, vai pegar agora o pior do time do grupo, se vence vai a 7. Alguém vai tirar, o Japão vai tirar esse saldo? Será? Né?
difícil, não é tarefa simples. Então, e ela pode fazer mais saldo, inclusive, né? Ela já tem um saldo e pode fazer melhor ainda. Então, já sabe que ficar em segundo no grupo do Brasil deve significar pegar a Holanda, né? E hoje a Holanda mostrou muita força, né? Muita força. Um jogo maluco também, né? A Suécia... Finalizou muito, mas não conseguia acertar, muitas defesas do goleiro e, de repente, está perdendo de 4-0. Exatamente. Para a gente falar mais desse jogo também, só para finalizar Alemanha e Costa do Marfim, a gente poder entrar de fato em Holanda e Suécia, o primeiro jogo do dia, com a goleada da Holanda por 5-1 para cima da Suécia. Ô Piperno, você estava falando um pouco da Costa do Marfim, da possibilidade bastante real de se classificar pela primeira vez à fase de mata-mata da Copa do Mundo. E claro, utilizando essa simulação que a gente colocou na tela, que claro, vai mudar muita coisa ainda, mas deu para ver que, de fato, alguns confrontos mais parelhos entre as seleções com menos pretensões vão acontecer. Por exemplo, nesse momento, claro, tudo vai mudar, sempre vou fazer essa ressalva. Mas nesse momento, por exemplo, tem um Austrália e Irã, tem uma Nova Zelândia e Tchequia, tem Congo e Gana. Ou seja, algumas seleções ali vão dar uma sorte de talvez fugir das grandes e pegar um confronto um pouco mais parelho que permita que avance a fase de oitava de final. Você vê a Costa do Marfim, que acho que nesse momento não, porque o confronto de momento é Costa do Marfim e França, mas você vê a Costa do Marfim como, a depender do que for enfrentar, uma possibilidade de surpresa dessa Copa do Mundo? A Costa do Marfim, num dia bom, ela pode sim, derrotar um grandão. Aliás, antes de começar a Copa, ganhou da França lá no... Sim, quebrou a invencibilidade da França. Amistoso, exatamente. É verdade. Mas acho que quando valer no pegado mesmo... Não, claro, diferente. Mas, aí vai ser outra foi coisa. um jogo, inclusive, que o duelo lateral marfinense acabou fazendo gol, né? Ele que foi barrado pro jogo de hoje acabou entrando no segundo tempo. Mas, assim, é claro que se a Costa do Marfim pegar a França é muito favorita. Mas a Costa do Marfim também já demonstrou que ela sabe jogar. Sim. Enfim, se bobear, se o outro time errar, ela pode, né, dar aquela espetada. Eu acho que hoje é o tipo do jogo que lembrou um pouco aqueles jogos antigos que a seleção de Camarões fazia, né? Flertava lá com a vitória e tal, como 90, lá que dominou a Inglaterra e tal, e aí no fim tava dando olé, ganhando 2-1 e tal, esnobando, daí um pouquinho a Inglaterra foi lá e fez 2 gols com o Lineker, né? A melhor colocação de uma seleção africana foi o Marrocos? Foi. 4ª colocação, né? É a única que chegou em semifinal, mas Camarões bateu na trave e Gana também aquela vez. A parte negra da África... Até agora não chegou entre os 4. Mas um time desse aí, por exemplo, se pegar o Brasil, Costa do Marfim e Brasil, é o tipo do jogo que tudo pode acontecer. Sim. Time rápido como esse da Costa do Marfim, qualidade, velocidade, bons jogadores no drible, no 1 contra 1, muita coisa pode acontecer. Mas enfim, então a Alemanha vence por 2-1 de virada, destaque para um Davi então que fez 2 gols, o artilheiro nesse momento a seleção alemã consegue um resultado importante, dá um passo importante para conseguir essa classificação no primeiro lugar. E falar do outro jogo. 9 gols em 2 jogos. Né? 9 gols em 2 jogos, essa é verdade. Um contra Curaçao. É bom pra gente entender como vai ser Curaçao também. E só aumentou mais a disputa pro Brasil, né? Exatamente, é o time mais goleador na história das Copas.